Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A segunda parte dessa carta tá linda, tá espetacular. Eu quero que você ouça a segunda parte, mas você tem que ter ouvido a primeira parte. Foi a moça que tomou um tapa na cara. Aliás, o título é Tapa na Cara. Ela toma um tapa na cara minutos antes do casamento. E hoje vocês vão saber exatamente o que aconteceu na parte que encerra essa história. Mas você tem que ter ouvido a primeira parte. Tapa na cara. Primeira parte. Aqui, complemento. Tudo pronto? Já vou começar. Antes, porém, pessoa linda. Oh, pessoa linda, Deus te fez com perfeição, tua inteligência, tua capacidade. Deus dotou você do melhor. E olha, Deus está dizendo para você assim: filha amada, filho amado, você pode ser aquilo que você quiser, porque eu dotei você do meu melhor. Ora, se você pode ser o que você quiser, por que você não se decide generoso? Eu quero ser uma pessoa generosa, gentil. Gentileza gera gentileza. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Fala a verdade, não é bonito? Puxa, acho tão bonito quando eu vejo alguém ajudando alguém. Faz isso e você estará colaborando para que o mundo seja melhor. E se sobrar um pouquinho de gentileza, ajuda esse canal com carinho e com amor, através do Valeu Demais. Faz a doação da medida e na medida que você puder e quiser. Ok? Vamos para a história? Tá lindo demais. Começou. Não, eu não vou mais me casar. A decisão tá tomada, não vai haver mais casamento. E nem poderia, afinal eu tinha levado um tapa na cara do meu noivo. Que agressividade era aquela? Com que cabeça eu poderia me casar com aquele homem? Nunca, jamais. Para mim não dava. Com o celular emprestado, eu falei com a minha mãe, que estava na igreja, coitada. Mãe, não vai ter mais casamento nenhum. Expliquei para ela os motivos, as razões, e ela me apoiou. E ela veio ao meu encontro lá no salão da Rosângela. Antes, porém, ela falou com o meu pai, que também me apoiou na minha decisão, e ficou incumbido ele de avisar os parentes e amigos de que não existiria mais a cerimônia do casamento. E nem casamento, nem cerimônia, nem casamento. Mas esse ainda não era o fim da minha história. A minha mãe, em poucos minutos, chegou ao salão da Rô. Nos abraçamos, as duas, e choramos. Quando ela teve condição, ligou pro papai e soube que ele já tinha comunicado a todos, e meu pai teve uma discussão com o Tabor, o cafajeste, o chamando de covarde. E por que ele, Tabor, não batia em homem? Que se quisesse bater em homem, ele estava ali, à disposição. Meu pai enfrentou, apesar de
bem mais velho que o Tabor, menos forte, mas nessa hora se transformou num leão. Enfrentou o Tabor. Aí entrou a turma do Deixa Disso. E dizem que o Tabor pegou a sua turma, pai, mãe e irmão, e foram embora. De onde estava, Tabor depois tentou contato telefônico comigo, mas eu jamais o atendi. Eu não queria sequer conversa com aquele cara, para nunca mais. O casamento estava desfeito. No salão da Rosângela mesmo, eu tirei o meu vestido e por lá o deixei. Estava novinho e lindo e sem uso. Dias depois, apareceu uma pessoa interessada e eu o vendi. Afinal, o nosso prejuízo tinha sido grande. Meu pai perdeu um lote com o que seria a festa, para tudo acabar assim. O cafajeste do Tabor ainda comunicou que ele queria reparar parte do prejuízo, mas meu pai não queria mais nada dele e nem com ele, e que ele viesse buscar aquela barra de ouro que era uma barra de ouro de pouco mais de 100 gramas, citada já na primeira parte. O que na verdade nós demos um jeito de enviar para ele. Eu, além de ter perdido o casamento, eu também havia perdido o emprego, porque simplesmente eu não apareci mais para trabalhar lá na empresa. Eu não queria mais o menor contato com o Tabor. Olha, foi uma tempestade que se abateu sobre minha vida e que fez muitos estragos, uma verdadeira devassa no pior sentido de devassar. Só depois de uns 90 dias foi que eu tive condição de voltar a sair atrás de um novo emprego. Mas aí tive uma surpresa. Lembram do senhor Mehmet? Já falei dele aqui. Ele era o dono da empresa Antália. Ele era o dono da Antália. Pois ele veio pessoalmente à minha casa conversar comigo. Disse que eu fazia muita falta lá na empresa e que eu era uma profissional diferenciada e me convidou de volta para trabalhar na Antália. E quando eu ia argumentar que eu não poderia aceitar, porque eu não queria mais nenhum tipo de contato com o Tabor, ele se antecipou e falou que o Tabor havia se desligado da empresa e que tinha optado a viver na Turquia, trabalhando lá em outro ramo, não tinha mais nada a ver com a empresa Antália. Ou seja, não havia mais impedimento nenhum para minha volta à empresa. E eu gostava de lá, sabe? Eu gostava do trabalho lá. E se eu já tinha um bom salário, o senhor Mehmet melhorou ainda mais. E foi assim que eu voltei a trabalhar na Antália. Na minha volta, muitos funcionários fizeram festa para me receber. Eu era muito querida por eles lá. E a vida que segue. E a vida que segue. No trabalho eu ia muito bem. A empresa ia crescendo e se firmando no Brasil, prosperando muito nesse ramo de agronegócio. Mas no amor, eu andava muito ressabiada. Nossa, me havia feito muito mal o relacionamento com o Tabor. De certa forma, aquele tapa violento me deixou traumatizada, sabe? Eu estava com um certo receio dos homens. Eu os via como potenciais agressores. Era para mim como se todo homem fosse capaz de fazer o que o Tabor tinha feito comigo. Eu não queria mais a proximidade com os homens. Trauma, né? Trauma pelo ocorrido. Olha, só 4 anos depois foi que eu comecei a namorar o Arnaldo. A essas alturas eu já estava chegando a 31 anos quando isso ocorreu. O Arnaldo, ele procurava ser o máximo gentil que pudesse comigo, mas era nítido
que eu sempre mantinha um pé atrás com ele, sabe? E aquilo obviamente atrapalhava o nosso relacionamento, porque eu não conseguia ser inteira com ele. E depois, para complicar, eu, apaixonada cada vez mais pelo meu trabalho, eu quase não tinha tempo para ele. Sabe quando você também não quer ter tempo para a pessoa? E isso foi nos afastando aos poucos. Como eu nunca fui de namorar por namorar, para mim é fundamental a emoção, e ela já não existia, achamos por bem terminar. Era uma fase muito complicada da minha vida. Tudo bem no trabalho, tudo certo lá, mas no restante havia um vazio. A pessoa que está me ouvindo, que já passou por um casamento assim desfeito, fica um vazio na gente, fica uma frustração, sabe? Eu senti um vazio muito grande. Aos 32 anos eu me sentia uma moça velha. Aos 32 me sentia moça velha sem motivação. A empresa Antália teve que insistir para eu sair de férias. E a Gildete, uma amiga de trabalho, ela estava saindo de férias no mesmo dia que eu. Ela estava de viagem marcada para o Nordeste. E ficamos as duas conversando no refeitório da empresa. E ela estava toda empolgada, falando: não, porque eu vou para Caponga. O quê? Caponga? Era a primeira vez na minha vida que eu escutava falar desse lugar. Caponga? Mas a Gildete dizia que Caponga era uma praia linda do litoral do Ceará. Ficava na cidade de Cascavel, no Ceará. E depois, essa Caponga era ladeada pelas vizinhas praias de Águas Belas, que também, como o próprio nome está dizendo, é belíssima. A leste, as Águas Belas, e Balbino a oeste. Você não imagina a beleza natural daquilo. Do jeito que ela falava, ela também foi me empolgando, sabe? Ela também foi me empolgando. Estela, as águas lá são calmas, o mar lá é calmo, é cristalino. Dá pra você ver os peixinhos nadando assim no seu pé. Os peixinhos vêm no seu pé. Você tem que ir lá pra você conhecer. Não é porque é a minha terra, não. Ela tinha nascido, Gildete, nascido e se criado lá. Não é porque é a minha terra, não, mas eu queria que você conhecesse. E eu, pra brincar, falei: e tem gente lá, Gildete? O quê? Você tá brincando? A cidade tem 62 mil habitantes. E lá em Caponga se destaca por abrigar o maior porto de pesca artesanal do estado do Ceará, menina. E os jangadeiros, você já andou de jangada? Não. Jangada? Não. E os jangadeiros, se eu tenho uma ideia, agora em julho, que eu tô indo pra lá, os jangadeiros de toda a costa lá do Nordeste se reúnem em julho lá e realizam uma divertida regata ecológica. Coisa mais linda, é uma festa. Esse mês de julho lá é uma festa. Mas onde? Caponga. Eu não tinha escutado falar, gente. Esse Brasil é grande demais. Ah, peraí, eu não te falei ainda, vou te falar, Estela. E lá tem as dunas. Tem duna com terra de praia e tem duna com a terra vermelha, sabia? Tem as dunas lá. E o cajueiro? Cajueiro? Mas cajueiro não é no Rio Grande do Norte? Não, lá tem um cajueiro. Você vai rir agora. Chama-se Cajueiro da Mijada. Como é que é? Cajueiro da Mijada. Cajueiro da Mijada, já estou imaginando. É isso mesmo, ele é bem grande, ele é frondoso, e o pessoal fala que esse cajueiro é mal assombrado depois das 6 da tarde, assim, quando o sol se põe, diz que ele fica mal assombrado. Os que andavam, os antigos, né? Os que andavam lá por esse caminho, sempre se apresentavam
para passar ali antes de cair a noite, temendo ver alguma visagem. Caramba, o percurso era feito em animal ou a pé, e quem vinha a cavalo tinha que se apear ali para fazer suas necessidades fisiológicas. E ali eles ficavam aliviados. Ah, por isso, Cajueiro da Mijada? Exatamente. Os que vinham a pé também se aproveitavam porque eles vinham a pé e sem sapato, né? Que era areia. Então, embaixo desse cajueiro, eles mijavam, calçavam para poder entrar na cidade. É uma graça, você tem que ir lá. Vem comigo. Você fica comigo na casa da minha família, vamos? Olha que você tá me empolgando, Gildete. Demorou, vamos. Você tá sem de férias também, vai fazer o quê? Caramba. Você me empolgou, eu acho que eu vou. Acha não, vai ou não vai? Cheguei em casa e falei com os meus pais, que ainda por cima eles me incentivaram. E lá fui eu com a minha amiga Gildete para Caponga. Caponga, litoral cearense. Fica a 63 quilômetros lá de Fortaleza, capital. Então a gente foi até Fortaleza de lá de ônibus. Nossa, gente de Deus, que lugar lindo! Como esse Brasil é maravilhoso, né? Que lugar lindo! Foi o passeio mais lindo que eu fiz na minha vida. Que lugar espetacular! E o que eu comi de peixe, você imagina, o maior porto de pesca artesanal do Ceará, eu acho que do Brasil tá lá. Porque eu comi de peixe, camarão, lagosta, os frutos do mar todo. Foi uma grandeza. Fui conhecer o cajueiro. Não, eu não fiz o que vocês estão pensando, não. Vocês estão pensando, e aí, você também fez xixi lá? Não, isso não. Mas era o Cajueiro da Mijada, esse é o nome. Cajueiro da Mijada. Mas eu fiquei na minha. Eu só fui entender o propósito da viagem porque Deus é fantástico, é incrível. E é por isso que eu tô escrevendo. Eu só fui entender o propósito de eu estar ali. Aquilo era uma armação divina. E você sabe que toda armação divina é positiva, né? Eu só fui entender o propósito de estar ali. Eu só fui entender essa armação divina coisa de uma semana depois que eu estava por lá. Correu na comunidade lá do Caponga, correu na comunidade que as moças da Turquia estavam por lá. Foi assim que correu a notícia lá na comunidade. Lógico que quem falava isso estava falando de mim, da Gildete, porque nós trabalhávamos para uma empresa turca. Mas a conversa correu que as moças da Turquia estavam lá. Por que isso? Por que isso correu? Uma senhora de nome Elza queria muito falar conosco. Essa senhora, dona Elza, estava desesperada porque uma filha dela, de nome Jadilane, esse nome jamais esquecerei da minha vida. Essa dona Elza tinha uma filha de nome Jadilane. Ela tinha sumido. Ela tinha conhecido um homem na Turquia pela internet. Ele havia mandado para Jadilane a passagem e ela foi para lá. Ela tinha se casado com esse homem na Turquia. Havia tido um filho por lá, na Turquia. Mas depois disso, os contatos rarearam muito com a mãe. A mãe estava sofrendo muito, porque ela, pelo que sabia, essa filha não tinha direito a nada. E a Jadilane estava desesperada para voltar para o Brasil.
Não queria mais, ela queria vir embora, voltar para o Brasil. Ela queria largar do marido. E ela estava vivendo lá uma espécie de escravidão, porque o marido não permitia mais que ela voltasse. E se ela quisesse voltar, porque agora ela tinha filho, né? E se ela quisesse voltar, podia voltar, mas sem o filho. E sem o filho, qual é a mãe? Qual é a mãe de verdade que quer voltar? Qual é a mãe de verdade que quer voltar sem trazer consigo seu filho? Então, essa moça, a Jadiane, pedia socorro. E como ela tinha ouvido falar, a dona Elsa, a mãe dela, lá em Caponga, tinha ouvido falar que nós éramos as moças da Turquia, ela veio pedir uma ajuda. Porque ela não tinha a quem pedir ajuda, a quem recorrer. Eu e a Judete então esclarecemos para a dona Elsa que nós não éramos de lá da Turquia, apenas que trabalhávamos numa empresa turca. Mas sabe, eu fiquei especialmente tocada com a história. Eu vi ali o toque de Deus, a mão de Deus. Eu me lembrei imediatamente de todo o drama que eu tinha vivido com o Tabor. Tudo o que eu tinha passado e sofrido com o Tabor. E não apenas eu, como também os meus pais. Eu vi agora o sofrimento daquela mãe e eu imaginei o que deveria estar passando a Jadiane, coitada, lá na Turquia. Ela me mostrou as fotos da Jadiane. Que moça linda! Gente, que moça bonita. A Jadiane era uma morena, jambo, a pele tostada por aquelas praias ensolaradas. E ainda por cima, ela tinha os olhos puxadinhos e claros. Linda! Linda, linda mesmo. Ela poderia perfeitamente ser uma modelo fotográfica. Devido todo o meu passado, toda a minha história, eu me interessei por aquele drama. E depois eu comecei a entender que não havia sido à toa a minha ida àquele lugar tão lindo, mas que era tão desconhecido. Gente, eu estava num lugar que eu nunca tinha escutado falar antes. Estava amando, mas um lugar que para mim era novidade absoluta. Por que eu estava ali? Por que eu estava ali? A não ser que fosse um desejo do maior, de Deus. Então eu peguei todas as informações que eu podia com a dona Elsa. A filha estava numa cidade turca chamada Sivas. Uma cidade turca chamada Sivas. É uma cidade de mais de 200 mil habitantes lá. O contato com ela só seria possível com o celular de uma outra brasileira de nome Ludmila. Essa Ludmila trabalhava num supermercado, era brasileira, fez amizade com a Jadiane. E a Jadiane usava o celular dela, porque o celular da Jadiane que ela levou do Brasil foi tomado. Olha o que fizeram com ela lá. Tomaram o celular dela lá, deram um outro celular para ela lá, que nada tinha a ver. Então a Jadiane, os contatos eram feitos através dessa Ludmila, do celular da Ludmila. Eu preferi fazer os contatos assim que eu regressei daquele paraíso de Caponga. Voltei para minha cidade. E daí da minha cidade, eu ainda tinha uns dias de férias. Foi que eu comecei a estreitar os contatos com a Ludmila, que combinou comigo um horário que fosse possível para falar com a Jadilane. Mas eu nunca que poderia imaginar o que eu ia encontrar pela frente. Nunca. E repito, nunca poderia imaginar o que eu ia encontrar pela frente. Vocês vão ficar pasmos.
vocês vão entender o que é os ditames divinos, o que é Deus na vida da gente. Vocês vão ficar pasmos. Jadilane, ela estava no horário combinado e fizemos o contato. E ali ela desfiou todo o seu rosário, ou desfilou todo o seu drama. Meu Deus, como aquela moça sofria. Todo o tempo ela falava chorando. Ela dizia que havia conhecido um cidadão turco pela net, pela internet. E num período de 8 meses, ela se decidiu ir para lá. Porque eles se apaixonaram via net. E ela foi para lá para se casar com ele. No início, foi bem recebida, foi bem tratada. Mas tudo muda, e especialmente muda depois do casamento, que foi rápido. Dizia a Jadilane que sua sogra comandava a casa. Olha aí. Olha aí eu lembrando da minha história. A sogra comandava a casa, mandava em tudo. É a velha história da qual eu já conhecia parte. Começa a se repetir. Ela teria que chamar a sogra de mãe e trabalhar para a sogra, fazer tudo o que a sogra quisesse. Ela já não estava gostando de absolutamente nada daquilo. Foi quando ela engravidou. E quando ela engravidou, foi aí que a ficha da Jadilane caiu de vez. Ficou claro para ela que o filho não seria dela. Jadilane, como assim? Como assim? Mas você não engravidou? Engravidei, mas aí caiu a ficha. O filho não seria meu. Não seria seu. Não, a sogra começou a se referir à criança do meu ventre como meu menino. Ela falava, meu menino. Meu menino. A essas alturas, já se sabia, devido ao ultrassom, que era um menino. Então a sogra começava a dizer, meu menino. Ela, a Jadilane, questionou o marido. Que conversa é essa? Filho é meu, eu que estou esperando o filho, eu que estou grávida. Eu não estou entendendo a maneira da sua mãe se portar comigo. E para surpresa da Jadilane, o marido não ficou do lado dela, não. Falou que ela que respeitasse a tradição deles. E ainda defendeu assim, aqui na Turquia as famílias são muito unidas. Aqui a gente não se separa igual no Brasil, é diferente do Brasil. Lá no Brasil não tem união. Vivia você com a sua mãe e o irmão aqui, não, isso não existe aqui. As famílias são tão unidas que a avó, ela fica no lugar da mãe. Nossa, a Jadilane, quando soube que o marido apoiava a mãe naquela coisa de dizer o menino, meu menino, ela se rebela. A Jadilane se rebela, o que era natural de acontecer com qualquer mulher brasileira. Ela até se revolta. Mas foi pior para ela. Foi pior para ela. Aí é que ela ficou isolada. Aí é que isolaram a Jadilane. E aí, gente, quando a Jadilane vai para a maternidade para ganhar um nenê, ninguém mais se interessa por ela, Jadilane. Só pela criança. Só pelo nenê. Ninguém queria saber como ela estava. O que ela sentia, o que ela passava. Ela era só criança. Ela dizia para mim que ela não acreditou quando, ao sair da maternidade, ela saiu da maternidade de mãos vazias. Como, Jadilane? Saí de mãos vazias, porque quem estava segurando o nenê no colo era a minha sogra, não eu. Eu saí de mão vazia da maternidade. E a minha sogra segurando o meu menino, segundo ela, o meu menino.
e mostrando para parentes, para amigos, o meu menino. E eu de fora. Só havia servido para engordar e para parir. De volta para casa, ainda de resguardo, eu estava com a fome. Porque você sabe que comida da maternidade é fraca, né? Eu estava com aquela vontade, sabe? Eu lembrava da comida da minha mãe em Caponga. O camarão que a minha mãe fazia, a lagosta que a minha mãe fazia, o peixe, frango que a minha mãe fazia, aquele franguinho da minha mãe. Eu lembrava da comida da minha mãe, aquela vontade de comer, aquela fome, sabe? Fome mesmo, fome. Eu cheguei em casa da maternidade com aquela vontade de comer, com aquela fome, dores, eu ainda tinha dores. Eu só tinha dor e nenhum carinho. Quando eu vi que ninguém servia nada para mim, eu com fome. Não se tinha feito nada para mim. Eu falei com o meu marido sobre a minha fome. Mas o meu marido disse: você é culpada, tá vendo? Você é culpada, Jadilene. Você foi se rebelar contra a minha mãe. Ela poderia ser tua amiga agora, ter feito alguma coisa pra você. Mas você é culpada disso tudo, Jadilene. Você é muito orgulhosa. E que você entenda que esse teu orgulho não te leva a lugar nenhum. Tá vendo? Quer dizer, meu marido, ao invés de pedir um socorro para mim, ainda estava me colocando o sentimento de culpa por eu estar com fome. Pelo menos agora você tenta falar com a minha mãe, mas com humildade, tá? Pede perdão para ela, fala com ela, quem sabe? Olha, eu vou te contar, Estela. A minha fome era tão grande que eu não me importei, sabe, em me humilhar para minha sogra. Eu pedi, por favor, que ela fizesse alguma coisa para comer. Se eu tinha magoado ela com alguma coisa, que ela me perdoasse, mas eu estava com muita fome. E ela olhou para mim e falou: pedindo assim, eu vou ver o que eu faço. Não falou nem o que ia fazer, não. Pedindo assim, eu vou ver o que eu faço. E ela fez uma comida típica de lá, mas com a base toda de leite. Uma comida que misturava o doce com o salgado, mas com a base de leite. E ela veio e falou para mim que aquela seria a minha comida dali para frente, para não faltar leite pro nenê. Ela fez a comida, mas não pensando em mim, entendeu, Estela? Pensando no nenê. Depois disso, eu fiquei completamente esquecida naquela casa. Eu ainda dormia com meu marido, mas sem nenhuma alegria mais. O filho não me pertencia. A minha sogra que ficava com meu menino o tempo todo e dizendo meu menino, apresentando o meu menino, lavava, banhava, trocava. Foi aí que eu falei que eu queria ir embora. Chega, eu quero ir embora pro Brasil. Eu quero ir embora pro Brasil. Eu achei, sabe, Estela, que com isso eu fosse assustar o meu marido. Eu achei que eu fosse assustar o meu marido, que ele ficasse com medo de me perder, não sei, mas de perder o filho, né? Que eu ia embora, óbvio que com o filho, mas que nada. Quem levou o susto fui eu, Estela. Ele falou: Jadilene, não posso te obrigar a ficar aqui, não. Você quer ir embora? Pode ir, mas sozinha. Como sozinha?
Como sozinha sem a criança? Ué, e a lei? Eu falei para ele, e a lei? E ele disse que por lei, a lei o protegia. A criança não poderia sair do país natal por nada. Parênteses. Eu fui atrás dessa história e atenção. Você, mulher que está ouvindo, se você decidisse em ter um filho com um homem noutro país, presta atenção. Presta atenção. É lei. É o Tratado de Haia. E o pior é que de fato a lei diz isso. Procurei saber depois. Era verdade. Se ela, a Jadilane, tentasse sair com o filho de lá, o filho é dela, mas se ela tentasse sair de lá com ele, poderia ser presa por sequestro internacional de menor. É a lei. Cuidado. Cuidado, você que já pensou em sair do Brasil para ter um filho. Isso não é, eu não estou falando da Turquia, não. Eu estou falando de outro país. A cada fato narrado pela Jadilane, eu chorava, sabe? Eu chorava. Porque eu ficava imaginando, meu Deus, mas como pode uma pessoa estar sofrendo desse jeito? Como pode? Foi quando veio a surpresa. A surpresa. A mão de Deus. O porquê do nosso encontro. Eu perguntei para Jadilane, como se chama o seu marido? E ela me falou, Aslan. Tudo bem. Para quem não se lembra, Aslan era o mesmo nome do irmão do Tabor. Mas, veja bem, era um nome muito comum lá na Turquia. Aslan, tem muito Aslan lá. Muito comum. Mas foi o primeiro alerta. E o nome da tua sogra? A bruxa. Como chama a bruxa? Samia. Como? Samia. Era o nome da minha sogra. Tá. Pera. Mas podia ser uma coincidência ainda. Podia, tudo bem, se Aslan era comum, pode ser que Samia de fato é comum, tudo bem, mas meu coração deu um solavanco e quase que saiu pela boca quando eu perguntei, e o seu sogro? Osman. Você escutou, Esther? Osman. O nome do sogro, Osman. Fiquei muda. Por isso que ela perguntou, você escutou, Esther? Fiquei muda, fiquei paralisado. Você escutou, Osman? Eu achei que eu estivesse dentro de um pesadelo. Eu achei que eu estivesse dentro de um pesadelo. Eu falei, não, tô sonhando. Pesadelo. Fiquei quieta, fiquei muda. Por isso que ela ficou falando. Você escutou, Estela? Osman? Quando eu recobrei a consciência, eu quis saber mais e perguntei: o teu marido Aslan, ele tem irmãos? Eu perguntei e fiquei já com medo da resposta, mas
a resposta já parecia óbvia a essa hora. E a Jadilane disse: tem um irmão. E como ele chama? Tabor. Precisava dizer mais absolutamente nada. Passei mal depois da ligação. Tive que depois refazer a ligação e explicar por quê. Ela chorava do outro lado mais ainda. A Ludmila, a amiga que estava, porque o celular era da Ludmila. A Ludmila pegou o celular: mas o que está acontecendo? Eu expliquei. A Ludmila começou a chorar. Olha, a minha amiga Gildete chorava. Não havia quem. Não é possível isso. Não é possível isso, porque esse mundo é muito grande. Não é. Não é. Quando Deus quer que esse mundo diminua ao tamanho de um grão de areia, Deus pode tudo. Quando Deus quer que esse mundo fique do tamanhozinho de um grão de areia, Ele faz. Acabou. O mundo é imenso. Olha para o universo, você vai ver que não é. Quer dizer, eu digo assim, a Terra, né? Ela é imensa? Não, ela é. Num primeiro momento é. Mas olha para o universo, você vai ver que ela diminui muito. Ela quase que desaparece. E Deus é assim. Às vezes Ele faz esse mundo virar um grão de areia. Tinha virado um grão de areia. Se eu tinha motivos para ajudar a Jadilane antes, agora, digamos que eu tivesse 1000 motivos para ajudar a Jadilane antes, agora eu tinha 1 milhão deles. Mas olha, nada foi tão simples. Contei com a ajuda do meu patrão, o senhor Mehmet. Tive que envolver o patrão, o dono da empresa para que eu trabalhava, que já sabia de todo o histórico o meu, né? Mas eu coloquei ao par do novo histórico. A embaixada brasileira lá, muita gente colaborou, contribuiu. Gente de Brasília. Meu patrão, ao montar a empresa, ele tinha sempre um lobby de empresários, né? Gente de contato com deputado que ajuda numa lei, ajuda no outro, para poder atrair essas empresas para cá. Não é maracutaia, não. Assim, todo o político pensasse em atrair empresas para o Brasil. Então ele tinha lá conhecimento, me ajudou em Brasília. Foi muito importante essa ajuda. Ainda assim, com todas essas ajudas, foram 3 anos de luta. 3 anos de luta. Até que a Jadilane voltou pro Brasil com o filho Zeque. Um menino lindo, Zeque, que eu tive a felicidade de conhecer. Aqui no Brasil eu sou a madrinha do Zeque. Lá é outra história que eu nem quero falar. Devemos à Vitória também a ajuda de uma grande advogada. Eu só vou dizer o primeiro nome dela. Ela pediu total anonimato, mas eu vou, por uma questão de consciência, falar o primeiro nome dela, a doutora Silmara. Muito obrigado, doutora Silmara, por tudo, que nos ajudou demais. Mas depois da Vitória, como uma vingança, foi como uma vingança, sim. Eu fiz questão de divulgar quem eu era, porque até aí eu não aparecia. Sim, às autoridades, mas eu não. Mas eu fiz questão de divulgar quem eu era.
Ela não fala português. Sâmia, a tal da sogra, ela não fala português. Mas na conversa, quando eu soube que ela estava ouvindo, eu gritei para ela ouvir. Quem fez tudo isso foi a Estela. Tá ouvindo aí, né, dona Sâmia? Quem fez tudo isso foi a Estela. Tá, eu sei. Eu sei que vocês depois perguntam. E antes que perguntem, eu vou falar. Eu jamais deixei de voltar a Caponga. Jamais deixei de voltar a Cascavel. Esse município é um município de lá. Cascavel é onde fica a Praia do Caponga, que eu quero recomendar para que vocês visitem. Eu jamais deixei de visitar. Inclusive, a casa da senhora Dona Elza, a Judete, que continua sendo minha amiga, apesar de ela não trabalhar mais na empresa. A Judete não trabalha mais na empresa, que eu continuo trabalhando por lá. E foi de Cascavel, foi lá, nas minhas indas e vindas, que eu conheci um xará teu, Paulinho. Ele é Paulo César, PC. PC, o amor da minha vida. O amor da minha vida. Vivo eu, o meu marido, a nossa filha, que é linda, Regiane, numa homenagem à mãe dele, do Paulo. E recebo muito meu afilhado Zeque, que gosta muito de mim. Você vê, eu resolvi escrever essa carta para você, porque eu admiro muito as histórias que você recebe. Todas têm um conteúdo muito rico. E eu pensei, falei, puxa, eu tenho que mandar essa história porque ela vai ajudar muitas mulheres que te ouvem, Paulinho. E essa carta demonstra que quando Deus quer, não adianta ninguém ser contra, porque Deus faz desse mundo que para nós é imenso um grão de areia. Ainda tenho os meus pais, graças a Deus. Eu prometo depois voltar a escrever, porque tem muita gente que ainda vai querer saber, né, o que aconteceu da parte de lá. Eu tenho algumas notícias, mas fica para uma outra carta. Por hoje, eu quero o teu comentário, que você se inscreva aqui nesse canal, dá tua inscrição, curta a história dando o teu joinha e manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa.